Perfeito. Então, pessoal, a chamada aqui está sendo gravada, vai ser lançada depois no YouTube, né? Autorizem aí, quem não vê problema, só para fins de LGPD, direitos de imagem, coisas assim, tá? Tá na mensagem. Então, só para a gente começar o nosso primeiro encontro do grupo de estudos em tributação e segurança jurídica, anteriormente chamado de tributarista supremo, né? Vou me apresentar aqui muito rapidamente. Eu sou o professor Ramon Fávero, aqui do estado do Espírito Santo. Tive a ideia de criar esse grupo na pandemia, justamente para a gente unir os tributaristas do nosso país, jogar para o chão aquela casca, aquele ego que às vezes a advocacia tributária nos traz, né? A gente vê muito ego e muita altivez às vezes. Então o grupo ele não tem essa pegada. O nosso grupo é para a gente debater direito tributário de uma forma mais simples, mais simplificada e por que não debater o direito tributário de uma forma divertida, né? E inteligente. Então acho que o foco do grupo é justamente esse. Recentemente a gente trocou o nome do grupo, né? Chamava Tributarista Supremo e agora é Grupo de Estudos Tributação e Segurança Jurídica, justamente porque a gente tem visto nos últimos tempos que o direito tributário tem sido analisado pelas cortes, não só superiores, né, mas pelo judiciário em si, de uma forma muito econômica. O viés tem sido a análise econômica do direito simples e pura, sempre levando em consideração a proteção do erário, dos cofres públicos, né? Muitas vezes violando o pilar do Estado Democrático de Direito, que é a segurança jurídica. Então, é nesse viés da gente ser mesmo, nos ver mesmo como guardiões da segurança jurídica no direito tributário, é que a gente alterou o nome e a logomarca lá como um farol também, que está sempre atento, levando essas ideias também para fora do grupo, né? Não adianta a gente ficar enclausurado no nosso próprio grupinho. Então, o nosso grupo tem esse objetivo. Nesse nosso primeiro encontro, o tema é limites constitucionais à instituição do IBS e da CBS, já com o foco de estudar a reforma tributária já aprovada, mas que trouxe diversas alterações constitucionais e que ainda vai trazer diversas alterações infraconstitucionais. O tema de hoje, então, está com responsabilidade aí da professora Efigênia, colega capixaba da Comissão aqui de Direito Tributário do Espírito Santo também, já deu aula na mesma instituição que eu, a gente está sempre ligado nesses projetos, então, como forma até de honrá-la por sempre estar, né, do nosso lado aqui, nos ajudando, falei, primeiro tema é seu, fique à vontade para desenvolver como você quiser, professora. Eu sei que é um tema difícil, é um texto do professor Humberto Ávila, que ele é professor da USP, né, da Universidade de São Paulo, do doutorado, do mestrado, mas a linguagem dele é sempre mais, digamos, exemplificativa, o que nos leva a entender com um pouco mais de facilidade. Às vezes a gente pega textos acadêmicos e fica meio perdido, né? Mas os textos deles são um pouco mais fáceis de nos levar ao entendimento. Por isso que a gente já começou com esse texto. Limites constitucionais ao IBS e à CBS. Até 2023, estávamos acostumados a termos como função precípua da lei complementar simplesmente versar sobre normas gerais de direito tributário. Mas com a reforma tributária, agora temos uma nova função para a lei complementar, que é instituir esses novos tributos criados pelo legislador, né, que trouxe a reforma tributária. Então, o IBS e a CBS são de competência formal, né, de serem veiculadas, de serem instituídas por meio de lei complementar. E o professor Humberto Ávila traz uma série de reflexões sobre o tema. E não sou eu o expositor de hoje. Com a palavra, professora Efigênia, fique à vontade, será uma honra ouvi-la. E, pessoal, tendo dúvidas, sugestões, questionamentos, ideias, sabe, quando a gente pensa alto, não tem problema, pode pensar alto e trazer isso aqui para o grupo para a gente poder debater. Vocês estão vendo que eu estou dentro do carro, eu não vou conseguir ficar até o final dessa reunião, mas ela está sendo gravada e, com certeza, eu quero ver essa gravação depois. Professora, com a palavra e muito obrigado já pela sua participação. Fique à vontade. Obrigada, Ramon. Boa noite, pessoal. Maravilha. Eu sei que alguns estão com a câmera fechada e alguns são mais tímidos mesmo, às vezes não gostam muito de abrir a câmera, mostrar o cenário, mas eu acho que aqui o principal ponto que eu queria trazer para iniciar a nossa reflexão é que aqui nós todos somos aprendizes.
tem uma coisa que a minha jornada na advocacia e no direito tributário ensinaram, é que os melhores profissionais são aqueles que têm conhecimento em T. Não sei se vocês conhecem essa definição, que é um grau de especialista com um conhecimento também generalista. Em outras palavras, você tem a Nina, que conhece de contabilidade profundamente e previdenciário. E você tem a expertise tributária. Então, quando nós estamos aqui, nós temos aqui nesse texto uma abordagem também da parte da teoria geral do direito, ainda que limitada, mas importante, e também da parte de direito constitucional. E aí eu vou começar falando um pouquinho do professor Humberto Ávila, da corrente que ele segue, e depois eu vou apresentar para vocês alguns pontos que eu trouxe sobre o texto. O texto, ele tem, então, foi um artigo, na verdade, que o professor Humberto Ávila criou e publicou, salvo engano, foi na revista do... Ramon, não sei se você se lembra, mas eu acho que é do IBDT, não, da própria USP, perdão, da própria USP. Professor Isso, Humberto... não, foi da IBDT. Foi do IBDT, né? Foi do IBDT mesmo. Tá, beleza. O IBDT é um instituto que agrega vários tributaristas e ele tem uma discussão muito forte na parte de direito tributário internacional, mas também essa parte mais da teoria geral do direito e principalmente aplicada aos institutos do direito tributário. O professor Humberto Ávila, ele é titular de direito tributário da USP, ele é autor de várias obras e ele tem, e hoje nós temos no cenário brasileiro, algumas linhas doutrinárias, algumas linhas de conhecimento do direito tributário. Não sei se isso é comum para vocês, mas hoje você tem uma linha que segue muito a cadeira da USP, que é iniciada pelo professor Chueire e o professor Fernando Scaff, e depois dele, como hoje um grande ascendente, mais um dia pupilo, o professor Humberto Ávila, e nós temos também, por exemplo, o professor Paulo de Barros Carvalho, que escreve lá na Escola do Direito Tributário do IBET, e temos outras escolas, temos a escola de Minas Gerais, que segue a linha da professora Misabel e do professor Sacha Calmon, que são grandes tributaristas também. Por que eu estou trazendo essas distinções? Porque muito do texto do professor Humberto Ávila, vocês vão precisar depois aprofundar e pesquisar nos livros Legalidade, Competência Tributária, deixa eu pegar o nome direitinho aqui. Se alguém quiser anotar, fica aí a dica. Os livros de onde vem o racional do professor Humberto Ávila para esse texto aqui são Competência Tributária e Indeterminação do Direito. Então, aqui ele parte do pressuposto que quem já leu esses outros textos, esses outros livros, vai entender. E aí nós temos alguns pontos importantes para abrir falas aqui. Quem está acompanhando a reforma tributária? Maravilha. Podem abrir o microfone, tá, gente? Se não puder abrir a câmera. Da forma que eu penso, eu estou dando. Está acompanhando? Eu estava. Aqui, Efigênia, só para complementar, né? Você pediu para abrir o microfone, eu estou na CNI, representando a FIERN, né? Federação das Indústrias aqui do Rio Grande do Norte, da qual a gente está com a assessoria tributária, estou lá com o Mário Sérgio, um pessoal na CNI, luta muito grande, né? Tivemos aí a depreciação acelerada e aprovada recentemente, tanto com a subvenção para investimento, não é? Mas só para ilustrar que a luta é grande. E aqui a gente também tem, você falou do professor Chueire, aqui está surgindo o movimento acadêmico Liga de Direito Tributário do Rio Grande do Norte, surgindo na Universidade Federal. Ontem eu estava debatendo lá sobre o Conselho de Recursos, como julgador, né, do Tribunal Administrativo aqui, uma galera muito boa, movimento acadêmico, e o professor Chueire, junto com o André Lali, são os apoiadores dessa liga. Um movimento muito interessante, você falou de doutrina, só para ilustrar esse movimento aqui, tá, nas bandas aqui do Rio Grande do Norte. Maravilha. E assim, eu vou brifá-los. Alguém aqui não acompanhou a reforma tributária? Eu vou pegar esse gancho do Ricardo para falar uma coisa importante. Quem não acompanhou, acompanhou bem superficialmente. Tem alguém aqui? Acho que todo mundo está acompanhando, então. A reforma tributária... Eu confesso que eu acompanhei superficialmente.
assim, impressões gerais da reforma no ponto de vista tributário, do direito, na verdade, tributário. Nós tivemos uma emenda constitucional, que, na verdade, começou na Câmara e depois foi unificada com o projeto da PEC 110. E essa emenda constitucional, ela inseriu o artigo 145, 156A, lá na Constituição, que é a 142 de 2023, e dela se originam as leis complementares, eu digo leis no plural, porque o próprio ministro já disse que seriam no mínimo 10, que vão regulamentar o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Então, hoje nós temos uma lei complementar mais avançada, mas até o início do mês passado, eu me lembro de ter visto um projeto de lei complementar só do IS, do imposto seletivo. E, salvo engano, tinha um outro que já estava prestes a ser protocolado lá na Câmara, que ia trabalhar de forma mais aprofundada alguns aspectos do IBS e da CBS, aspectos mais iniciais. Então, nesse texto do professor Humberto Ávila, ele é um texto reflexivo, mas que parte do pressuposto que nós já temos uma emenda constitucional aprovada, com a vigência já em vigor, válida, ou seja, dentro do plano de vigência, eficácia e validade. Não sei quem aqui se lembra dessas três características, né, que estão lá na nossa lei de introdução ao direito brasileiro, e que vão impactar diretamente nas conclusões aqui do professor Humberto Ávila. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, e podem ir me interrompendo, tá, gente? Essa apresentação acho que fica melhor, mais dinâmica assim. A ideia é passar os pontos principais do artigo e a gente ir debatendo. Opa. Ai, que isso? Peraí. Deixa eu só aproveitar enquanto isso, colocar o meu computador para carregar. Só um minutinho. Só um minuto, peraí. É engraçado como, às vezes, nós nos adaptamos à tecnologia e depois, quando voltamos para o regime normal, dá uma despulgada, né? Eu confesso que eu uso o computador carregado, mas agora que eu entrei no grupo de estudos, esqueci de colocar o carregador, porque às vezes movimenta um pouquinho. Não vou ver vocês, mas vocês verão a minha apresentação. Estão vendo a minha apresentação? Alguém pode dizer sim ou não? Tá aparecendo a nossa Google Meet seu. Peraí. Tela cheia. Agora vai, galera. Pronto? Estamos vendo PowerPoint, mas não em tela cheia. E agora, senhor? Agora sim. Não vejo vocês, tá? Infelizmente. Nessa moda Tá aqui eu bom. não vejo. Vamos lá. O que o artigo do professor Humberto Ávila traz? Para começar, há uma distinção na visão dele do direito tributário dentro de um aspecto que é entender qual é o papel da Constituição Federal e entender qual é o papel da lei complementar, foi o que o Ramon citou. Com a criação do IBS da CBS no artigo 100, com a instituição dele no artigo 156, a visão do Humberto Ávila é que a Constituição deveria conceituar o IBS e CBS, o imposto seletivo, enquanto a lei complementar deveria definir. Ou seja, dentro da lei, do limite constitucional, nós teríamos na Constituição uma definição de serviços. Por exemplo, no caso do ICMS, nós temos lá no artigo 155, salvo engano, é que trata do ICMS, ele especifica de forma objetiva quais seriam os limites constitucionais formais do ICMS. E aí a lei complementar Lei Candir. Ai, me fugiu agora, 96 de 97.
Não, é 96, 87. 87, 87, 87 de 90, enfim, 87 de 96. 94, 96, sei lá. teste de memória. Ela traz, então, os limites materiais. Por exemplo, e aí vem grandes discussões ao longo do tempo, como o DIFAL e como outros tributos ali surgidos a partir dessa lei complementar, que é a Lei Candir. Vocês se lembram até a discussão do DIFAL que precisava uma lei complementar para introduzir, e aí nós tivemos um processo, tivemos ADIs, tivemos discussão sobre modulação de efeitos? Pois é, tudo isso parte dessas limitações constitucionais às instituições dos tributos. Então, quando nós falamos sobre isso, o que o professor Humberto Ávila traz lá no artigo dele? Ele separa a parte o que seria os limites constitucionais, os limites formais em linguagem, pressuposto implícito, e ele separa de forma muito clara dois limites, que daí partem as suas diretrizes, digamos assim, que seriam os limites constitucionais formais e os limites constitucionais materiais. E aí ele começa dizendo o seguinte, que um limite constitucional formal, gente, eu estou aqui, mas eu estou com o meu arquivinho, eu sou ainda da galera analógica, olha, quantidade de comentários, lendo e anotando. Então, dentro dos limites formais, dos limites constitucionais formais, o que ele diz? Que não pode alterar o limite constitucional formal as normas gerais de direito tributário. E olha que engraçado, olha que interessante isso. Nós já temos um sistema vigente, essa é uma reflexão profunda que ele faz. Ele diz o seguinte, que a emenda constitucional ou depois, posteriormente, a lei complementar do IBS, da CBS, elas não têm condão de modificar as outras normas gerais de direito tributário que estão vigentes, que já foram introduzidas. Ou seja, lembra quando nós estudamos direito constitucional, neoconstitucionalismo, e o poder originário, o poder derivado, não lembro? Eu acho que o nome certinho não seria poder derivado, mas aquele que dá força para a criação da Constituição, aquele poder que emana do povo e que que embasa a execução, a criação dessa norma que vai regular todas as condutas de cima para baixo da pirâmide de Kelsen a partir da Constituição. E ele traz exatamente isso, que nenhuma norma que tenha limite constitucional formal, ela não tem poder, não tem condão de alterar as outras normas que já estão no sistema. E aí nós temos disso uma possível inconstitucionalidade, que depois eu vou falar um pouco mais. E ele separa também as normas em normas constitucionais materiais, onde ele diz o seguinte, que os sujeitos de direito, que essas normas constitucionais materiais, elas precisam apresentar os sujeitos de direito que envolvem relação jurídica. Daqui a pouco vocês vão ver que tem um slide aqui só dos limites materiais diretos. E aí vamos falar primeiro dos formais. Nos formais, gente, o artigo tem mais de 30 páginas, então eu trouxe aqui uns slides de forma mais objetiva e vou ressaltar aquilo que eu acho mais importante. Nos limites formais, nós temos os limites procedimentais, que dizem o seguinte, primeiro, a emenda constitucional, ao atribuir a competência do IBS da CBS, ela estabeleceu limites. E esses limites têm que ser observados pela lei complementar. E lá nos limites procedimentais, o IBS e a CBS só podem ser instituídos por meio de lei complementar, aprovada por maioria absoluta no Congresso. A gente está vendo isso, né? Artigo 156, vocês vão entender que esse primeiro limite procedimental está bem escrito. Os limites deonticos, que são ligados a 3 regras específicas, que a lei complementar é a única fonte permitida para instituir o IBS e a CBS. Os entes federados não podem instituir esses tributos por outras fontes, e a lei complementar não pode delegar a instituição do IBS a outras fontes. Aí já vem uma primeira modificação da emenda constitucional que trata da reforma tributária. Competência partilhada. Sugiro vocês abrirem no celular o artigo A Constituição Federal e acompanharem comigo, que vocês vão ver, não só na Constituição, mas no próprio projeto de lei. Não consegui trazer aqui, mas projeto de lei complementar poderia trazer, e ele fala da competência compartilhada. Quais são os tipos de competência que nós estudamos normalmente? Derivada e originária, né? Exclusiva, derivada, originária. E aqui nós temos a competência compartilhada. Ele faz uma reflexão interessantíssima sobre isso, sobre a possibilidade de isso ferir o federalismo fiscal, porque você tem
entes discutindo sobre um tributo que, em tese, não estão na mesma seara de competência. Então, eles partiram de uma discussão legal dentro de normas definidas que não deveriam estar párias, né, digamos assim. Limites funcionais, onde ele destaca que a lei complementar deve ser instituidora do tributo, criando ou modificando aspectos essenciais do IBS e da CBS, e ela não pode servir para instituir normas gerais do direito tributário. Gente, isso é muito importante, porque é isso que muitas vezes nós temos nós temos que observar que faz muita diferença, porque as normas gerais do direito tributário, elas são normas que têm um caráter deontico muito grande, porque são normas formais, e a lei complementar não deveria trazer isso. Depois ele dá alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um específico. Ele fala dos pressupostos implícitos. Efigênia, Oi. só para quem... Peraí, rapidinho. Pode falar. Só para quem talvez não saiba, né, o que é o ôntico e o deôntico, né? O ôntico tem a ver com aquilo que é, e o deôntico aquilo com o que deve ser. A linguagem do direito é uma linguagem deôntica, ela impõe condutas, né? Deve ser dessa forma. Então, as condutas deônticas impostas pelo direito são no seguinte sentido: eu tenho condutas de permissão, ou seja, isso é permitido, ou eu tenho condutas de proibição, isso é proibido, né? E tem mais uma, que é o que está escrito ali, deixa eu ver se eu consigo ler aqui pela tela do computador. Mas são essas três condutas: obrigatório, permitido e proibido. Três condutas deônticas impostas pelo direito. Exato. Tá? Então, Página a gente tem essa 705, linguagem desse jurídica. exemplo. Exato. É isso aí. Né? Então, só para a gente fazer essa separação daquilo que é o ôntico, daquilo que deve ser, que é o deôntico e, portanto, a linguagem do direito. Era só isso. Deixa eu aproveitar, Ramon, e dar os exemplos aqui que ele trouxe. Esses limites deônticos, por exemplo, ele fala assim: uma regra facultativa, por exemplo, de acordo com a qual é facultada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios editar uma lei complementar para instituir o IBS e CBS. Então, eles podem se unir e editar. Podem criar um projeto de lei e ser aprovado lá na Câmara, no Senado, no caso, no Congresso. Um exemplo de regra proibitiva: é vedado aos estados e Distrito Federal e à União instituir, respectivamente, a IBS por fonte diversa, que é isso que eu citei. Esse é o restritivo. E o proibitivo é que é vedado à União, os estados e municípios, utilizarem a lei complementar para delegar a fonte normativa diversa à instituição. Os três exemplos que você citou, Ramon, estão aqui, é porque eu acabei não separando. Maravilha. Pessoal, alguma dúvida até agora? Está muito complexo? Eu não vejo vocês, então eu não sei. Só sinalizem aqui para mim. Mas esse assunto é complexo, né? Não tem como não ser. Mas aí fica esse assunto é muito complexo. E a gente ainda vai... É uma coisa que a gente ainda vai... Como é que vai ficar na prática? Fica questionamento, como é que vai ser um MP para instituir tributo? Porque o artigo 150, que traz também os princípios da legalidade, essas coisas, continuam ainda em vigor. Então, tipo assim, a gente fica querendo ficar fazendo um link de como será e como vai. Não tem como. É como se, tipo, tudo que a gente aprendeu para fazer até a prova da OAB. A grande pergunta é como que o comitê gestor, quais serão os tipos normativos emitidos pelo comitê gestor? Eu estava vendo, eu estou seguindo eles lá no Instagram, eu estava até assistindo uns vídeos, eu estou acompanhando uns vídeos do comitê gestor. E, assim, até eles mesmo, na hora que saem lá, eu não vejo clareza, assim, deles. Ele não está nada definido. A verdade é essa. É uma coisa que vai engatinar. Mas, logicamente, a gente precisa ter toda essa noção teórica que você está nos passando, que é complexo, tem coisa que eu não vou entender, eu posso perguntar depois, mas a gente vai vendo como é que vai ficar. Pode prosseguir aí. Depois você compartilha lá no grupo o Instagram deles, vamos stalkear a galera. Eles sempre estão fazendo os vídeos lá. Teve um vídeo lá para definir, já teve um vídeo deles
para mostrar o modelo, a aplicação do modelo de nota fiscal, que vai ser Sim, eu vi também do split payment. Aí, tipo assim, quem não segue é bom ir acompanhando, sabe? O pessoal do comitê gestor, porque eles estão sempre colocando algumas coisinhas lá e é uma dica que eu deixo aqui para o pessoal. Muito bom, é isso. E às vezes nós vamos ter dificuldade de encontrar o direito materializado porque a gente não sabe a teoria. Então, ler esses textos aqui é muito importante porque nós vamos entender a teoria e aplicar isso na prática. Por exemplo, o split payment, ele é uma modalidade de pagamento. Quem estudou no direito tributário no IBET sabe que existe uma regra matriz de incidência, o pagamento não está dentro da regra matriz de incidência, mas você tem a competência, você tem ali os aspectos materiais, o aspecto territorial, o aspecto temporal, e isso precisa ser validado, porque às vezes o pagamento pode modificar os outros critérios, dependendo de como ele vai ser feito. Então, há uma possibilidade de inconstitucionalidade, sim. Então, vamos continuar, pessoal? Passa muito rápido, meu Deus. Vou focar aqui para terminar essa parte. Limites funcionais, então, são esses que eu trouxe, que a lei complementar deve ser, ela cria e modifica, ela institui o tributo em si, ela tem a responsabilidade de especificar o sujeito passivo, o sujeito ativo, dentro da regra matriz de incidência é o aspecto material, aspecto temporal, aspecto quantitativo, aspecto pessoal e aspecto territorial. Limites hierárquicos. O que nós temos de limites hierárquicos? A lei complementar que institui o IBS e CBS não pode regular as categorias elementares do direito tributário de maneira uniforme, contrariando as normas gerais estabelecidas no Código Tributário. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o que o professor Humberto Ávila fala sobre limites hierárquicos. Vou tentar pegar um exemplo aqui para vocês. É o seguinte. Essa é uma pergunta interessante. Qual é o limite hierárquico que nós temos hoje? Qual é a lei complementar, ou que tem status de lei complementar, que regula a parte de normas gerais do direito tributário? Pensem rápido. CTN. Então, a lei complementar do IBS não pode modificar nenhum critério que está posto dentro das normas gerais do nosso próprio Código Tributário Nacional. E aqui ele traz o seguinte, que essa norma, ela não pode ter, essa lei complementar, quando ela é editada, ela não pode ter caráter meramente material. Ou seja, ele fala assim, essa lei complementar, ela pode regular uma hipótese de arbitramento ou de sujeição passiva. Ele pergunta, ela pode regular uma hipótese de arbitramento ou sujeição passiva exclusivamente para o IBS e CBS? Quem diz quem é sujeito passivo e sujeito ativo é o CTN, assim, de maneira objetiva, nos artigos iniciais, né? Você tem lá, por exemplo, a definição de tributo. A lei complementar do IBS e do CBS pode modificar, pode criar um conceito específico, uma norma geral de direito tributário para falar o que é tributo? Ou para especificar o que é bem, o que é serviço, e trazer isso de forma específica só para o IBS falar, vai valer só para aqui? Não pode, porque infringiria o limite formal e hierárquico. Beleza? Gente, esse texto dele é muito rico, meu Deus. Tem umas coisas aqui que eu não entendo, que eu escrevi, letra de média. Assim, talvez um dia uma médica, né? Mas eu decidi seguir no direito. E vamos. E aí, esses são os limites formais, agora vamos para os limites materiais diretos. Os limites materiais diretos, eles são específicos dentro da parte de conteúdo, daquilo que seriam as definições da lei complementar, abrangendo os enunciados normativos diretamente relacionados aos tributos. E nós temos 4 que ele aborda, que são os limites expressos, os limites implícitos, os limites implícitos e os limites pressupostos. Dentro dos limites expressos, ele diz o seguinte,
que o IBS e a CBS devem incidir sobre operações com bens e serviços, não sobre os bens e serviços em si. Essas operações devem ser feitas de atos jurídicos bilaterais, ou seja, negócios jurídicos praticados entre fornecedores e adquirentes. Isso aqui é, assim, uma explosão de dúvida, de reflexão na cabeça. Quais são os limites expressos nessa lei complementar? Operações. Então, o IBS e a CBS não vão incidir sobre os bens e serviços, vão incidir sobre as operações com os bens e serviços. E aí, o bom tributarista vai ter que lembrar Efigênia, quais são. Oi? só lembrando de uma coisa aqui, esse dia eu estava numa palestra com o professor Marco Aurélio Greco, aqui na Escola da Magistratura, e ele criticou veementemente a reforma tributária, porque estava todo mundo dizendo, né, isso é pregado aí na mídia, né, nos jornais, que, na verdade, a gente tem um IVA dual agora no Brasil, né, que é um imposto sobre valor agregado. Só que, na verdade, o que a gente vê no texto constitucional, o imposto ele não incide, essa IBS e CBS, ele não incide sobre o valor agregado, de fato. Ele incide sobre as operações, e aí sim se aplica a não cumulatividade, cuja promessa é de que seja uma não cumulatividade plena, mas que promessas podem não se tornar realidade. Então, ele faz um comparativo de que a gente tentou importar um IVA dual de outros países, só que é um IVA brasileira. Ele falou que não deveria nem ser chamado de IVA, porque não é sobre valor agregado, é sobre operação, e aí você tem um creditamento. Né? Perfeito, Mas, amor. assim, achei interessante trazer isso daqui, justamente porque você tocou no ponto da incidência sobre operações. Aí. Perfeito. E tem um detalhe importante aí, porque você trouxe a parte da dinâmica de aplicação do IVA dual, porque ele, na verdade, cria dois princípios. Aí se discute se é princípio, se é norma, se é limite, o que é isso, assim, que são muito Acho que alguém está com o áudio ligado, dando retorno. Minha voz, triste voz aqui. Mas existem essa discussão de duas normas muito importantes, eu considero como princípios, que são a neutralidade e a não cumulatividade plena. Então, quando ele incide, ele não seria um IVA dual, porque, na verdade, ele incide sobre operações, mas na dinâmica da neutralidade, onde você tem que, obrigatoriamente, ter uma alíquota e a carga deveria ser equalizada de forma que as operações, através da não cumulatividade, descontados os tributos das cadeias anteriores, chegassem no final com a mesma alíquota do início. Assim, de forma objetiva, a neutralidade é isso. E aí nós temos essa discussão. Então, no final das contas, nós não vamos ter uma neutralidade, muito menos uma não cumulatividade. Porque, por exemplo, um médico, que é o segmento que eu trabalho mais hoje, ele tem poucas despesas. E ele tem poucos tipos de valores para tomar de crédito. Necessariamente ele vai pagar mais. E aí o consumidor final dele, que é o paciente, vai ter que pagar mais na consulta. O setor de serviços em peso, né? Se for parar para pensar, o plano setor de saúde serviços agora é o também grande não pode ser prejudicado aí com deduzido. essa reforma. Isso aí. E aí, voltando para os limites implícitos, os limites expressos, ele diz isso. Olha que interessante. Então, a primeira reflexão, que o IBS e CBS devem incidir sobre as operações, e essas operações, elas devem ser atos jurídicos bilaterais praticados entre fornecedores e adquirentes. Esses seriam os sujeitos passivos. E aí ele traz uma reflexão importante, que é o seguinte, que o IBS e a CBS, eles incidem sobre a prática de atos, um ou mais atos, jurídicos. Gente, por isso que eu falo que o advogado tributarista ele tem que ser um generalista com uma super expertise tributária. O que é ato jurídico? O que é ato jurídico perfeito? O que é negócio jurídico? O que é contrato de locação? É um contrato típico? Tem que ir lá no Código Civil estudar. Porque existem contratos típicos, existem negócios jurídicos típicos e atípicos, e é sobre eles que vocês vão discutir a incidência ou não do IBS da CBS. E aí tem umas barbaridades que ele fala também no texto, que são muito inteligentes. Eu até escrevi aqui, genial. É muito bom ler esses textos, porque a gente fica até meio emocionado. Fala, caramba, como é que ele pensou nisso e eu não? Ainda bem que ele diz o seguinte, que poderia se ver que é inconstitucional a lei complementar que dispusesse IBS e CBS e que incidiriam sobre todo e qualquer evento, inclusive atos praticados por pessoas físicas e jurídicas consigo próprias. Lembra que eu falei que tem que ser um ato jurídico bilateral?
Pois é. Vamos ver se vai ter alguma barbárie aí. Ah, eu tenho. Aí vem as discussões, né? A pessoa jurídica é uma outra pessoa? Será que eu transferindo um bem meu para uma pessoa jurídica, que é realmente constituído com CNPJ, etc., mas no final a materialidade vai ser minha, sendo o único sócio, por exemplo, eu tenho ali alguma tributação, vendendo, né? Ou praticando algum tipo de prestação de serviço, de mim para mim mesmo? É uma dúvida. E ele traz essa reflexão. Limites implícitos. Ele diz o seguinte, que a norma jurídica, a validade jurídica e o efeito do negócio jurídico são juridicamente relevantes para caracterizar a operação. Ou seja, a base de cálculo do tributo deve refletir o conteúdo econômico do negócio jurídico. E aqui começam as grandes reflexões que ele traz, porque ele fala, o que são operações? Se esses limites implícitos aqui de operações, eu preciso entender o que o fornecedor, o adquirente e o próprio prestador de serviço faz. Essas operações, elas são realmente operações com conteúdo econômico? Triangularizei um envio de mercadoria. Eu sou de São Paulo, quem me contratou é do Rio Grande do Norte, e eu tenho um armazém geral lá da Bahia. É uma operação triangular. Eu emito nota fiscal por aqui, sai lá do armazém geral lá da Bahia, e ele vai para Rio Grande do Norte. O armazém geral tem que pagar, tem que tributar, porque ele fez alguma operação de movimento, de venda da mercadoria, porque eu vendi a mercadoria, quem que é o sujeito passivo, qual que é o responsável tributário, adquirente, que é um prestador, todas essas reflexões ele traz. Às vezes dá uma bugada, sabia? Eu estou falando aqui e começo a pensar no ICMS e tenho que voltar a carga e falar, caramba, o IBS e CBS. Olha como é que é importante refletir sobre isso. E ele traz aqui a parte das operações que eu citei, fala de novo, que um contribuinte, um ato de um pessoal, de um contribuinte dele com ele mesmo, é só um evento físico. Não tem uma relação de conteúdo econômico, que é exatamente esse limite implícito. Um conteúdo econômico do negócio direito. Gente, o que deve dar de tributação de serviços e bens, e ao mesmo tempo atos de natureza sem natureza econômica, não é brincadeira, não. Eu não duvido disso. Transferir um bem, sei lá, transferir um bem da conta X para Y. Transferir um bem de um sistema Y para X. Não sei, da minha declaração de imposto de renda daqui para o exterior, não sei, vou pagar tributo? Pagar IBS, CBS? Não sei. Tem que ver a parte da extraterritorialidade também. Limites pressupostos, o que ele diz? Que os limites pressupostos eles devem ser considerados verdadeiros e o que está dito por ela também o seja. Ou seja, pelo princípio da neutralidade, os fatos geradores devem resultar do exercício da atividade econômica. O imposto deve ser não cumulativo, o que pressupõe que o negócio jurídico tenha a finalidade de destinar o bem ou serviço e consumo dentro de uma cadeia econômica. Você é fornecedor? Você não é fornecedor? Aí vem as discussões que hoje o tributarista fica muito revoltado, que é principalmente tomar crédito, mas nesse caso aqui eu acho que faz sentido a reflexão de não tomar de bem de uso e consumo. Se eu estou consumindo, em tese não deve ter tributação, mas também eu não poderia tomar crédito. Não faz muito sentido tomar crédito e não ter tributação, ou ter tributação e não tomar crédito. Tem aí esses pontos. E a neutralidade vem disso que eu falei, do início da cadeia, a alíquota que deveria chegar no final com a mesma. E ele traz de novo a parte das operações de caráter econômico. Por exemplo, ele fala assim, sendo assim, os fatos geradores do IBS e da CBS não devem apenas envolver a prática de um negócio jurídico que tenha por objetivo bens e serviços, mas resulte do exercício de uma atividade econômica. Quem define, por exemplo, empresa? Código Civil. Então, a empresa é uma atividade econômica organizada, nananã. Essas definições, esses limites dos pressupostos lógicos que ele traz são muito importantes porque se nós conseguirmos desconstituir essas definições, nós podemos, numa possível glose de planejamento tributário, dizer, olha, não há incidência aqui porque não há um limite pressuposto de uma atividade economicamente organizada. E aí ele traz uma coisa interessante, ele diz assim, o problema é que são as novas normas e os conceitos antigos que vão entrar em conflito.
E fechando aqui os limites, nós temos os limites implicados, que são muito relacionados à incidência das operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas que sejam sujeitos passivos habituais do imposto, do IBS da CBS. E que isso vai acontecer de forma que essa habitualidade, ela desencadeia a finalidade da operação apenas lá no inciso 2 e inciso 1 da lei complementar, que é referente à importação, mas não consta, por exemplo, no inciso. Operações praticadas gerais com bens e serviços. Incide IBS e CBS se ou importar, ou praticar a venda, ou prestação de serviço, de bens e serviços, sem habitualidade? E sem caráter econômico? E se for os dois, só que com muita constância? E se eu sou uma ONG, ou eu sou, por exemplo, um hospital que importa um Mas equipamento? aí eu acho que vale o entendimento do ICMS original, atual, né? Não entendi. Você questionou se aí vai incidir o IBS em cima disso. Para mim, o entendimento do que o IBS vai abranger é do ICMS, não imposto de exportação, não imposto de importação, quer dizer. Mas eu acho que as regras gerais, ou seja, a lei juntamente com a lei complementar. Tudo que for fato gerador do ISS, com aquilo que for fato gerador do ICMS. Eu acredito, assim, que a gente... É porque tem pessoas que já olham... Eu não gosto de olhar de forma negativa a reforma. Apesar de que dá um medo mesmo, mudanças, apesar de necessárias, ela traz medo. Mas eu não creio que haverá uma confusão no início, mas eu entendo que tudo aquilo que está valendo hoje para o ISS e para o ICMS vai ser abrangido pela IBS em uma lei complementar única. E tudo aquilo que é fato gerador continua sendo fato gerador, para mim. Mais ou menos, Nina. Tem algumas coisas que não são. E eu vou te falar por que a indústria, e aí o Ricardo depois vai querer puxar minha orelha. Por que a indústria ela fez um lobby gigantesco na reforma? Porque vai corrigir uma distorção histórica da não cumulatividade. Então, nós tivemos a criação de um tributo novo, com bases muito mais abrangentes. A questão da reforma tributária, por que ela vai ser ruim? É porque nós não estamos só num cenário de reforma, nós estamos num cenário de sobrecarga tributária. Nós estamos constantemente sendo mais tributários por outras vias, e a reforma tributária, através da emenda constitucional e da lei complementar, trouxeram um tributo simplesmente que vai incidir sobre tudo. Tudo. Foi essa a expressão que eu ouvi de vários tributaristas. Porque e a os carga limites... tributária também vai aumentar, né, com isso tudo. Exatamente. Então, o que você falou, por exemplo, da importação, vou ler para você o que ele diz aqui. Que a importação, no caso do inciso 2º, do artigo 156A, na verdade, não é da lei complementar, é do artigo 156. Ele diz que o imposto incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, que até então o ICMS não incidia, inclusive direitos ou serviços realizados por pessoa física ou jurídica que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Gente, nós vamos pagar, hoje a gente não paga ICMS importação, mas nós vamos pagar IBS sobre as licenças do Microsoft. Que a gente compra, que a gente toma. Serviços que são pagos em dólar, é importação, gente, serviço. Mas a licença de, como é que você disse, a licença de quê que você falou? Licença de qualquer software que seja, por exemplo, software as a service, são softwares que estão na nuvem e que tem um fornecedor externo. Hoje nós vamos pagar IBS e CBS. A partir do IBS e CBS, nós vamos pagar tributação sobre essa importação. Então, foram bases muito mais abrangentes. E no ICMS e no ISS haviam discussões. Uma entidade ou uma entidade beneficente que importa ICMS, ela tem imunidade ou não? E o IBS e CBS, como que fica essa imunidade? Como pessoa física, a gente sempre pagou, até tem um limite, né, na questão de importação. Não tem limite. Não tem limite. O IBS e a CBS vão incidir sobre aquelas bases. E aí você vai tomar crédito de quê? E aqui a reflexão que o professor faz é exatamente essa. Ainda que eu não seja um contribuinte
passivo habitual, isso aqui foi feito de forma inteligente para arrecadar. Porque se eu não sou um contribuinte, eu não sou um sujeito passivo habitual, eu não vou prestar, eu presto serviço através da minha PJ. Como que eu vou tomar crédito para pagar o IBS sobre o valor que eu estou importando de licença? Esses exemplos que eu estou dando para vocês são todos com base nisso, naquilo que nós temos de interpretação hoje da lei complementar, tá, gente? Pode ser que isso mude com o tempo. E o ponto principal que é refletir sobre os limites, não necessariamente os exemplos, mas pensar naquilo que existem como pressupostos lógicos e o que a lei complementar está instituindo. E ele dá outros exemplos também. Ele fala assim, olha, ele fala, e inclusive ele afirma, que o IBS não deveria incidir para não contribuintes. E aí nós temos que entender o que é contribuinte, lá na lei complementar e na Constituição. Ele diz assim, que o IBS-CBS incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, com serviços, desde que as operações sejam realizadas por pessoas físicas ou jurídicas que sejam sujeitos passivos. Essa conclusão se chega com base na implicação escalar muito utilizada pelos operadores de direito. Você só pode pagar tributo se você for sujeito passivo. É uma inferência de escala, que ele diz. Então, ele mudou o contribuinte nessa reforma? Oi? Ele mudou o contexto do que é não contribuinte para o atual? É isso que ele reflete, que a reforma, ela criou dentro da... Lembra que eu falei aqui no início? Que a reforma tributária nos limites implícitos, nos limites... Opa, peraí que tá voltando. Aqui nos limites formais, ela não poderia modificar as normas postas. Em algumas vezes a gente vai ter uma confusão do quem é contribuinte e se eu posso ou não ser contribuinte do IBS da CBS naqueles casos. Vou passar mais rápido porque o nosso horário está acabando, hein, galera? Então, limites estruturais. Limites estruturais são aqueles que a Constituição veda como alargamento de sobreposição de competência. Ou seja, estados e municípios, eles não podem exercer a competência compartilhada sobre fatos já abrangidos pela competência privativa de entes federativos. Os bons constitucionalistas vão entender. Privativa é aquela que você não divide, né? É privativa, delegada e quem me lembra aqui? Eu falei no início. Exclusiva. Qual que é a diferença da exclusiva para a privativa? É uma que pode dever de casa, não. Depois a gente confirma, porque de vez em quando eu troco essas duas. Mas, em tese, eu não posso, por exemplo, na instituição do IBS da CBS, editar uma norma pelo comitê gestor ou na própria lei complementar, exercer uma competência compartilhada. Esse negócio de competência compartilhada é interessante para quem estuda e escreve artigo. Porque até então, no direito tributário brasileiro, eu não lembro de nenhum exemplo. Só talvez o ITR. ITR talvez seja um exemplo de competência compartilhada. Mesmo assim, tem discussão, porque a União, em tese, ela permite ao município exercer a competência de forma privativa. Limites principiológicos. Ele diz que os limites principiológicos são de que as obrigações tributárias determinadas, elas têm que ser bem específicas e a lei complementar, ela deve estabelecer o conceito das operações, aqui o conceito, eu escrevi estabelecer o conceito, mas definir as operações com serviço demarcando as fronteiras, ou seja, os limites principiológicos são aqueles que nós temos como basilares, legalidade, isonomia, e todos esses outros princípios. Limites justos fundamentais, que são os limites do direito fundamental à dignidade humana, que garante ao cidadão a plena capacidade. Essa parte aqui, eu que introduzi, eu não me lembro de ter visto esse título no texto, mas eu trouxe como uma visão importante. Afinal de contas, o tributo, ele não, além de não ofender o confisco, ele também não pode invadir a nossa autonomia de liberdade. Está acabando, galera. Conclusões. A lei complementar, ela não pode modificar as normas gerais do direito tributário, como eu trouxe. Não, ela só pode incidir sobre negócios jurídicos praticados por pessoas físicas e jurídicas habituais, e aí tem essa discussão que eu trouxe, e ela pode ser, e aí nós temos também resultantes do exercício da atividade econômica, que também é um importante consumo, um importante conceito, seguir dentro do ciclo econômico envolvendo as etapas de produção até o consumo, desde que não sejam abrangidos pela competência privativa ordinária de outros entes. Então, um ente vai tributar,
E aí tem a discussão do IBS, que vai ser compartilhado, como que vai ficar essa questão de alíquota, quem vai fiscalizar, como que eu sei o que seria aquilo que seria do município, aquilo que seria dos estados, e por aí vai. E aí nós temos, então, a definição, a diferenciação entre limites formais, materiais diretos e materiais indiretos. Considerações finais. A desconsideração dos limites, ela tem um problema muito grande, porque ela traz, além da insegurança jurídica, ela traz uma distorção no sistema. Então, o fato de hoje nós termos pessoas que entendem que o IBS e o CBS incide sobre todo e qualquer fato, vai gerar, sim, ao setor público uma outra sanha arrecadatória, que vai contrária aos princípios e às normas gerais do direito tributário, e principalmente vai sobrecarregar o sistema. Eu acho que a reforma tributária ela vai trazer oportunidades para a indústria, mas para o resto ela vai trazer dificuldades. O Espírito Santo já estuda os impactos econômicos aqui, porque o Espírito Santo vive essencialmente de benefício fiscal na parte econômica, assim, teve uma alavancagem muito grande. Como a tributação vai mudar para o destino e os incentivos fiscais vão acabar, a força atrativa do Espírito Santo na parte tributária vai ser extinta, e hoje o governador e outras entidades aqui estão estudando como melhorar a competitividade para atrair as empresas para o Espírito Santo. Nós temos um porto em construção e o outro que foi anunciado investimento recentemente, para tentar competir com Santos e o porto de Santa Catarina, eu acho. Porque a reforma tributária, tributando tudo e extinguindo os benefícios, ela não vai trazer vantagens econômicas para alguns estados. Ou seja, nós teremos alguns estados muito bem e outros estados decadentes. Determinação. As hipóteses de incidência de IBS e CBS devem ser determinadas o suficiente para que os contribuintes possam se orientar com base nelas. Eu preciso saber o que eu vou pagar de tributo, eu preciso saber se eu vou pagar e quanto que eu vou pagar. Porque eu não posso chegar no supermercado e comprar, por exemplo, comprar o arroz e não saber a alíquota, e às vezes comprar o arroz para fazer marmita fit e vender de vez em quando e ser tributado. Assim, ou nem vender, fornecer gratuitamente para as pessoas lá da empresa e ser tributado. Eu sou ou não sou contribuinte? Isso precisa ter, de forma clara, a determinação do direito. E é, inclusive, um livro dele. Proteção, que a lei complementar deve proteger os direitos fundamentais de liberdade e propriedade. O professor Humberto Ávila traz muito isso. Eu gosto muito disso. Eu acho que o Estado, modéstia à parte, com as pessoas que trabalham, eu acho que o Estado interfere muito na nossa vida e nós somos capazes, maiores, para tomar as nossas próprias decisões. E eu sou a favor de um Estado mínimo, mas eu acho que a proteção deveria ser mais do contribuinte e não do Estado, da lei em si, né? E o equilíbrio, que a lei complementar deve buscar um equilíbrio entre a necessidade de arrecadação e a proteção dos direitos dos contribuintes. Referências, e é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu acabei no tempo. Eita, 1 minuto. Vocês conseguiram pegar? O que vocês acharam? Ficaram com dúvida? Acho interessante, o debate. Sim, ainda que esteja nascendo, né, que a emenda constitucional já é fato, é visível, né, que a indústria fez um roubo tremendo e tal, e de fato, a princípio, sim, em relação a todo. Vejo, chegar e você falou muito bem, a questão dos limites, eles têm que ser entendidos de maneira muito ampla, né? É muito da coleguinha e é de muita gente, e também a alocação, e também o software de prateleira, e até mesmo os direitos imateriais, de cessão de propriedade e tal. Muito importante. É fato, não é isso? É fato, né, Efigênia, que foram alcançados, que foi ampliada a base de tributação no limbo existente entre o ICMS e o ISS, né? O TIT em São Paulo... IBS, porque ela é autora de livros, e ela deve ceder o livro dela, a obra dela, para publicar, né, Bia? Perfeito. O próprio conceito de imunidade vai mudar, da competência também, né? O próprio TIT em São Paulo aí tem questões
que servem de baliza aqui para os tribunais administrativos, do que eu faço parte, em relação principalmente à questão do software de prateleira, que é um limbo existente CMS e ISS. As locadoras de carro, né, elas vão pagar imposto agora, porque elas passaram esse tempão aí, locando, e locação é o quê, né? Locação, eu vejo algumas questões também. Locação tem que ter nota fiscal e tal. Eu digo, gente, nota fiscal, documento, isso é o mínimo. Tem muita gente aí no limbo que vai ser contribuinte agora sim, nessa ampliação, né? E isso é muito claro também. Ou seja, essas questões vão estar pacificadas ou não? Não sei, mas elas vão ser atingidas pelo fato gerador. Atingidas, né? Isso está muito claro. E você tocou muito bem nesse ponto. E em relação à competência compartilhada, é muito interessante também. A gente teve um debate aqui na sessão de terça, né, do Conselho de Recursos. Estava presente a Procuradoria aqui do Estado também, porque a DC 49 foi do Estado do Rio Grande do Norte. Eu estava, na verdade, só 8 anos aqui, passa rápido. E eu acompanhei bem essa questão da DC 49, quando foi feita a proposição e tal. E a gente estava falando exatamente do cenário do novo contencioso tributário. Foi muito importante, gente, a participação da OAB, a participação da CNI, das confederações, porque não existiria a paridade no futuro contencioso administrativo tributário. Eu sou a favor da paridade, o contribuinte tem que estar lá. Então, a gente vai ter, Efigênia, numa primeira Câmara, 2 representantes do município, 2 representantes do Estado. E o presidente vai sair de um deles com voto ordinário e voto de qualidade. Tem muita gente que não se viu isso, não. Você está falando no CARF? 2 do Estado. Não cortou. Mas onde? No CARF ou no... Né, depois, até dar uma olhada nisso, a gente debater, administrativo, Conselho de Recursos, bom debate aqui, eu posso trazer nosso presidente aqui, de repente, secretário da Fazenda, acho que ele se opõe, e a Procuradoria também, mas são 4, os 4, um será o presidente, ou seja, tem gente falando em 5, para ter voto de qualidade, não, vai ser dos 4, daí vai sair o presidente, não vai ter o voto de qualidade e o voto ordinário, é uma outra questão. Mas eu não peguei, você está falando do CARF ou do IBS, do Conselho Gestor, Comitê Gestor? Eu estou falando do futuro contencioso, do Conselho, do CARF, né, digamos assim, né, da formação lá da primeira Câmara, serão 3, né, a primeira Câmara, com representante do município do Estado, somos em 4, daí vai sair o presidente, virá a segunda Câmara recursal, isso será uma Câmara recursal com representantes dos contribuintes, 4 federações, né, aqui, por exemplo, no nosso estado, são 3 federações, vai ter uma 4ª, outros estados já têm essas 4, e vai ter a terceira, que é exatamente aquela Câmara lá que vai dissipar em termos, em relação a algum conflito, né, que tem nas 2 câmaras. Isso eu estou contextualizando porque já se há um debate, e vai haver uma preparação a partir de 2026, de uma fiscalização conjunta, municípios e estados. Enquanto eu tenho um município que o contencioso é terceirizado, me chega um monte de ação aí de terceirizado do município que institui taxa, e quando o contribuinte vai colocar um recurso, ele protocola no escritório que cuida do interesse do município, né? Veja, alguns desses municípios vão montar, de certo modo, na estrutura do Estado, e vão fiscalizar de maneira conjunta, como é que vai ser isso, a questão desses impostos aí. Essa competência compartilhada, ela vai ser muito interessante. Interessante porque há um temor por parte dos estados, né, Efigênia? Isso a gente conversa muito, né? Muita gente do FISC fez o IBET recentemente, né? E a procuradora estava até conversando comigo também. O Estado, ele ainda tem a insegurança de se vai ser ou não preterido nessa questão do comitê gestor, da gestão do recurso. Deixa eu fazer um comentário.
Aqui no estado, pessoal, nós temos uma comissão da OAB muito ativa. E constantemente nós estamos recebendo... Ativa. Ela fica bem, né? É porque minha internet está cortando, então às vezes eu começo a ouvir vocês e falo sem perceber que está ruim. Mas aqui nós recebemos pessoas do Brasil inteiro para falar da reforma, e um deles foram os procuradores gerais da República, inclusive uma procuradora da Fazenda, inclusive procuradores da Fazenda Nacional, e uma delas que é braço direito do nosso querido ministro. Querido, assim, de alguns, não de todos. Mas ela trouxe o seguinte, que a Procuradoria sabe que vai perder poderes, tanto a Procuradoria quanto a Receita Federal, porque o Comitê Gestor vai ter toda a organização atual da estrutura do Ministério da Economia, essencialmente vai ficar condicionada ao Comitê Gestor. Porque quem pode fiscalizar, quem pode criar alguns tipos de instruções normativas, vai ser o Comitê Gestor, gente. Nós vamos viver uma fase onde, assim, falando percepção como pessoa, tá? De briga de ego e poder. As pessoas que estão ligadas à reforma tributária, eu já vejo que tem um pouco disso. A reforma tributária não foi feita para melhorar a vida do brasileiro em si. Ela foi feita para atender aquilo que se dizia muito burocratizado, simplificar algumas coisas que de forma vão simplificar, mas o ideal não era criar uma reforma, na minha visão, era simplificar e desburocratizar. Você não precisava... Hoje, gente, olha a loucura. E anotem isso, eu estou cantando uma pedra muito importante nesse bingo brasileiro. Pensem comigo. Nós vamos ficar com imposto de renda, CSLL, vamos ficar com as CIDs, com as contribuições previdenciárias, contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico, taxas, ITBI, impostos em geral. Todas essas categorias tributárias de tributos vão permanecer vigentes. Então, o manicômio não acabou. A gente precisa enxergar o problema da reforma como algo sistêmico. E eu acho que essa é a questão. Sou pessimista? Eu acho que eu sou realista. Vai ter muita coisa boa, mas eu acho que vai ter mais coisa ruim para a gente acertar e brigar do que coisa boa. Porque hoje nós não temos uma visão do Estado no sentido de resguardar o contribuinte. Não é isso. Se fosse isso, nós não teríamos, gente, um imposto seletivo. Gente, o IPI é um tributo tupiniquim, tributar industrialização, produção de carro, meu Deus, tributar transporte, tributar, por exemplo, desenvolvimento e industrialização de ônibus, tributar industrialização de alimento. Que país que quer uma evolução histórica econômica tributa mercadoria? E agora nós temos o imposto seletivo, que vai regular condutas. A extrafiscalidade do imposto seletivo é falar para o Rafael, você está comendo mortadela demais, Rafael. Não pode. Mortadela, X% de tributo. É regular conduta. Como assim o Estado vai interferir na nossa vida? E sabe quais são? Gente, eu estava lendo isso, entendendo mais profundamente. Sabe quais são a definição específica lá do artigo que traz o imposto seletivo? Ele começa abrangendo veículos. Tem algo mais necessário do que um veículo hoje, mas tem algo mais economicamente e também do ponto de vista ambiental poluente? Tem. Mas será que educar e criar ciclovias, dar mobilidade para a sociedade seria melhor do que tributar? Então, essas reflexões que eu faço da reforma tributária. Tem coisas boas, mas eu acho que o Brasil que eu quero, a reforma tributária num cenário que eu quero de Brasil a nível Austrália, a nível Singapura, que é um dos melhores lugares com qualidade de vida, a nível Estados Unidos e outros países que são muito à frente do tempo no aspecto de direitos individuais e também de economia e de IDH e também de qualidade de vida, eu acho que a reforma está indo na contramão. Vai ser mais uma lei para burocratizar a nossa vida. E que bom, porque nós vamos ter muitas teses. É isso aí, amor. Paradoxo. Combustível polui demais, mas é essencial. Isso aí. E, detalhe, para fechar, se mais alguém... Vou dar mais 2 pessoas para falar aqui, hein? 2 pessoas e a gente fecha. Um detalhe, Ramon. Quem disse que o imposto seletivo tem
essencialidade e o outro princípio do IPI, o princípio do IPI, seletividade e essencialidade. Quem diz? Não tem. A tributação do imposto seletivo é com base aqui naquilo que é mais potencialmente ofensor do meio ambiente e da saúde. Quem tem interesse de falar isso? O governo, através das agências reguladoras. Então, nós estamos colocando nosso direito individual na mão do governo. Se o governo falar que é mais ofensivo à saúde, sei lá, usar tênis que eu tenho... Gente, agora é moda de correr, né? A quantidade de advogados que eu vejo que corre. Tênis com mola de aço inox, porque isso vai ficar no meio ambiente biodegradando milhares de anos, eu vou lá e tributo mais. Adeus, corredores. Sinto muito dizer isso. Mas alguém ficou... Eu acho que foi, tipo, na contramão, entendi o que você quis dizer, foi na contramão, eu acho que eu já fiz estudos anteriores, né, parei por questões pessoais, mas no sentido de talvez o ideal seria tributar menos aquilo que seria na contramão disso, ou seja, se eles querem privilegiar o uso de coisas boas, saúde, ou qualquer coisa, situação de educação, algo nesse sentido, não é criar um imposto seletivo para tributar a mais, é diminuir aquilo que é para fortalecer o consumo de algo que seja positivo para a saúde, em vez de ser tributar mais o que é negativo para a saúde. Mantém isso que é negativo para a saúde onde está e tributa-se menos aquilo que é aceitável em questão de... Não sei. Sabe por que eu acho que o ruim, o problema está na premissa, Rafael? Porque a gente fala assim, Estado, é você quem decide. Não pode ser assim. Você perde o poder de decisão, né? Então, assim, quer desestimular uma conduta? Vai para a educação, vai construir ciclovia, vai fazer o que você deveria fazer de básico, que é infraestrutura. Vai dar infraestrutura, vai fiscalizar a aplicação dos índices da vigilância sanitária. Eu pensei naquela questão da tributação verde, que a gente tinha do ICMS verde, para essa questão, mas é uma grande discussão. Voltando, né? Voltando naquela questão, que vai acabar assumindo por causa da questão. Que é a parte mas é complicado, realmente. Mas isso é até legal para falar, assim, posso compartilhar com vocês algumas coisas. Eu participo de alguns institutos e a gente debate muito sobre o futuro, né, das nações e do Brasil. Inclusive, nós estamos com um fórum agora no fim do ano, que o título é Por que as Nações Prosperam? E, recentemente, eu ouvi um acadêmico que veio do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do nosso querido ex-ministro Paulo Guedes. E ele trouxe, eu acho que Paulo Guedes era de lá. E ele trouxe ele era da Escola de Chicago. E ele trouxe uma visão de longo prazo falando bastante da sustentabilidade. Eu acredito na sustentabilidade. A sustentabilidade é importante. Exemplo, ele trouxe a matriz energética dos Estados Unidos e por que a tributação, às vezes, pode ser utilizada. E aí ele mostrou que os maiores poluentes são os que geravam menor riqueza. Que eram, por exemplo, as hidrelétricas e as empresas que trabalhavam na parte de energia, de produção de energia. Elas eram as maiores poluentes, mas tinham tinham uma redução muito pequena de produção de riqueza. E quem mais produzia riqueza? Quem era menos poluente? Eram os advogados, eram as atividades que exigiam menos insumos. Como é que você faz para equilibrar essa matriz energética? É tributar mais? Não é. Você tem que criar planos de ação para fazer com que a sustentabilidade ela seja algo sistêmico. Então, eu acho que a reforma tributária foi muito importante tecnicamente, tivemos estudos. O estudo da alíquota, ninguém sabe de onde eles tiraram aquela alíquota assim, tipo, do nada, um estudo de 10 páginas para fazer uma alíquota de 26%. Eu falei, que isso, meu Deus. Se fosse 50%, o estudo era de 2 páginas. Aceita aí. É igual aqueles termos de serviço. Estou ciente, clico em seguir. Adesão, né? Exatamente. Isso é importante porque hoje nós temos essa deficiência de entender que, às vezes, o direito precisa ser analisado com base na parte da vida real do contribuinte. Você não precisa... O direito é uma ciência que é o nosso óculos, mas na hora de usar óculos você tem que limpar a lente, senão você vai ver sempre de forma míope, né? Mais uma pessoa, quem quer comentar?
Eu penso um pouco, em muita parte eu concordo com vocês, mas eu vejo de forma positiva essa reforma. Eu acho que ainda vai se adequar a algumas coisas. Eu discordo de algumas coisas que vocês falam nessa questão de tributação. Por exemplo, um colega meu aí quer tributar no item feito com açúcar, mas o açúcar está na cesta básica. Uma coisa eu acho que não tem nada contra, não tem incoerência, não. Eu acho que o açúcar que a gente usa em casa para tomar café é diferente do açúcar que a gente usa para produzir, por exemplo. Então, eu discordo de algumas coisas de vocês, mas eu vejo com preocupação a questão da confusão legislativa, e vai ser uma briga de egos, eu concordo com isso aí, eu acho que vai ser uma briga de egos, e quem vai falar mais é o Estado, e intervindo no imposto que envolve também o serviço, enfim, eu acho que vai ter muita confusão com relação a isso aí, fico preocupada na questão da segurança jurídica e do judiciário, qual o poder, porque o judiciário ele tem que ter, tem que ter de quem vai ser com relação às competências para instituir uma inconstitucionalidade. Eu estou muito com sede de ver isso aí, como é que vai ficar na prática. Mas eu vejo que a gente precisa fazer alguma coisa. Da forma que está também, estava complicado. É muito complicado lidar, quando você lida no dia a dia, principalmente eu, que lido também com contabilidade, é muito complicado lidar com várias legislações, com uma guerra fiscal que tem hoje em dia. Hoje eu fiz uma ação de restituição, por exemplo, de um INSS que está os 2 municípios aqui da Paraíba por causa de intransigências no seu código tributário. Não é dizendo que você, dizendo que deve. Entendeu? Eu não tiro a sua razão, Nina. Na verdade, eu fico feliz de você ter exposto sua opinião, porque eu acho que a gente tem que ter opinião diferente mesmo, alguém tem que acreditar na reforma para evitar que as coisas melhorem. Só que eu acho que a gente parte de premissas diferentes. Eu acredito que também o açúcar é diferente, mas eu tenho que ter escolha. Eu não posso ser tributada mais porque eu escolhi comer e engordar, entendeu? É minha escolha, é minha responsabilidade individual de ter escolhas sábias. E a vida é assim. Que a gente está aqui para combater esse tributar mais. E isso aí é que vai ser muito diferente. Eu acho que gostei muito da sua posição. E vou contar com você aí nos próximos debates lá no grupo, hein? Vamos lá, falar bastante. Bia tá com a mão. Eu vou mesmo. Vamos que vamos. É verdade que a gente tem muito a trabalhar, nós advogados, e combater mesmo a ilegalidade que o governo venha trazer. Aqui a gente vai defender o contribuinte, que inclusive nos atinge, porque somos contribuintes também finais, e eu sou agente, mas que eu vejo que eu espero que se adeque, porque eu também sou muito contra a forma que está. E que vem sendo há muito tempo. E essa tributação da gente alta, essa carga horrorosa, desde o quinto constitucional, desde os nossos ouros aí. Vou deixar uma sementinha aí de dúvida para você pesquisar. Procure saber como é que ficou a simplificação do ICMS em Minas Gerais. É um bom case. A gente poderia ter aquilo. Só aquilo para começar. Gênero. Mas depois a gente fala mais disso, porque o Ramon está puxando a orelha. Tem que dar mais um recado e deixar a Bia falar. Minas Gerais, Efigênia, vou falar, eu queria saber se a gente plantou, é decorrente daquele grupo de trabalho da professora Isabel, que criou e que fez a publicação, tal, tudo aquilo, e analisou os regimes especiais de Minas Gerais, é fruto daquilo ali? É fruto eu vi aquele trabalho, achei muito interessante, né? Que houve uma simplificação geral, um revogaço de várias normas do regulamento de ICMS. Mas, gente, vamos deixar para falar isso em outro momento, porque senão o Ramon veta a gente aqui, a live ficou muito grande. Bia, vamos lá. Gente, só rapidinho aqui, fazendo um pequeno jabá.
Primeiramente, Efigênia, muito boa a exposição. Uma coisa é a gente ler um artigo de 30 páginas e outra coisa é a gente ouvir você falar. É muito interessante quem teve a experiência, então, de ler o artigo e escutar. Eu acho que foi um excelente complemento, assim, para fechar as pontas que ficaram um pouco soltas e abrir outras também na nossa cabeça, né? Porque parece um mapa mental de flechas que vai saindo, assim, e várias coisas para a gente discutir, mas é importante a gente estar presente nesses debates para isso, para a gente sempre estar conversando sobre a reforma, porque é muita coisa, é muita informação para a gente ficar se atualizando, para a gente ter as nossas atividades diárias de trabalho, e aí tem que estudar sobre reforma, aí tem que estudar sobre os casos do escritório, é muita coisa, então esses encontros aqui, realmente a gente faz uma otimização do tempo. Mas eu gostaria de aproveitar esse gancho de palestras que contribuem, eventos, essa parte da nossa formação técnica, para chamar vocês para o Congresso de Direito Tributário, né, de Direito e Processo Tributário Estratégico, lá da Faculdade Pio XII. Nós vamos ter esse congresso 100% online, então, assim, sem barreiras geográficas, dia 21 a dia 23 de outubro, salvem essa data. Nós teremos aí importantes presenças, teremos membros de Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal, da OAB, contadores, doutores, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, presidente da Bradt, enfim, várias presenças ilustres com temas muito relevantes para a nossa formação. Então, a gente vai colocando os detalhes lá no grupo para vocês, fiquem atentos, tá bom? E, mais uma vez, Efigênia, muito obrigada aí pela exposição de hoje. Eu que agradeço, pessoal, esse recado muito importante, e contamos com vocês. Agradeço os feedbacks, depois, se alguém quiser me falar lá no privado, Efigênia, discordei totalmente, mas fiquei até o final para depois criticar, não tem problema. O importante é nós construirmos, como eu falei, todos nós somos aprendizes. Acho que o mais importante da vida é nós entendermos que nós não somos donos do saber, nós construímos o saber. Construtivismo lógico semântico me ensinou isso. E para fechar, o link de inscrição ainda não está aberto, faltam alguns pontos, mas continuem nos grupos e continuem seguindo o Tributaristas, o nosso antigo Tributarista Supremo, nosso grupo de tributação e segurança jurídica. Obrigada, pessoal. Vou conversar com a Emily, ver se a gente consegue gerar um NPS, onde vocês vão colocar críticas, o que vocês acharam do evento, se foi longo ou não, o que poderia melhorar. Mas caso não consiga, agradeço os feedbacks. Abraço, boa noite, tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Até. Muito bom, Efigênia. Valeu, meu Parabéns. amigo. Boa noite a todos. Tchau, Tamo tchau. junto, aprendi com o mestre. Legal. Abraço. Tchau, tchau.